Copa Lifan 2024, categoria Classic Physique. Então, repetindo o que a gente acabou de gravar faz 2 minutos atrás, na Lifan eles fizeram a separação de categorias Fisiculturismo Clássico e Classic Physique. E só para complicar, mentira. Mas a ideia é que Fisiculturismo Clássico seria uma categoria um pouco mais baixa, porque eles fazem limite de peso por altura. Então, Fisiculturismo Clássico é uma categoria onde você espera que tenha menos volume. E a Classic Physique, aquela linha que você espera uma Classic Physique, só que isso permite também ter um peso acima quando comparado com a Classic Physique. Ou seja, mais o padrão da Classic Physique de hoje em dia, né? Que é aquele cara que parece um bodybuilder de cintura de biquíni maior. Enfim, vamos lá então. Primeira categoria, deixa seu like, deixa seu comentário e sem enrolar. Primeira categoria, estreantes. A gente tem 6 atletas. A gente tem o 15, o Renan, 14, Felipe, 12, Lucas Pusch, 11, Giacomo, 9, João Pedro Pobel de novo e 01, João Zanaga também de novo. Quem foi levar essa categoria foi o Renan. Vamos começar falando do Renan, que tem um conjunto muito bonito, uma linha muito bonita. Na minha opinião, assim, para ele ficar 100%, falta condicionar um pouquinho melhor os inferiores e talvez trazer mais volume como um todo, mas equilibrado, tá? Não tenta crescer uma coisa mais que a outra, porque seu físico já tá muito bom, muito harmônico. E ainda falando dele, vocês vão ver que ele posa um pouco diferente que os outros atletas, ele posa com a perna totalmente estendida. E eu queria deixar a gente como coach de pose, se a gente pode ser chamado assim. É interessante, por quê? Porque ele realmente, ele sabe, ele tem noção que ele tem a perna um pouco mais encurtada. E se ele dobrar essas pernas, ficaria pior. Na verdade, ele fazendo as poses com as pernas alongadas, traz a proporção em todas as poses dele. Sim, o tronco dele é maior, né? Mais longo. Sim, então vocês vão ver que a partir das poses compulsórias, como ele deixa bem estendido e não traz uma coisa negativa, como a gente vê outros atletas posando assim e sendo negativo. Sim. De modo geral, então, top 2, top 3 ali, a gente vê realmente que é mais volume, mais condicionamento e vai realmente decaindo conforme a gente vai caindo para baixo. E ali, provavelmente, não foi unânime também o top 2 e o top 3, porque cada um trouxe, de novo, né, uma qualidade. O João, na minha opinião, trouxe mais condicionamento na parte superior, falta acertar a parte inferior. Só que o João Pedro Pobel, ele trouxe menos condicionamento na parte superior, porém o conjunto dele está mais uniforme. E quando você vira de costas e o glúteo ali, você pode ver do Pobel, faz aquela marcação certinha e o posterior também marca legal, acaba sim sendo levado para cima. Sim. E aqui eu queria só dar uns parabéns pro Giacomo, porque eu gostei muito do físico dele. Ele foi um dos... Eu acho que ele era júnior e, assim, é um dos físicos que mais me impressionou na hora que entrou, porque eu falei, nossa, menino novinho, mas tem um físico muito bom. Tipo, muito bom mesmo. Tem que melhorar como um todo, mas, assim, tipo, ele tá no ponto. Pra uma júnior ele tá excelente. Sim, e o Felipe e o Lucas ali realmente tá acertando melhor o condicionamento. Pro Lucas, na verdade, eu teria o feedback de arrumar um pouquinho as poses, além de puxar mais o condicionamento e trazer um pouquinho mais de volume. Mas as poses dele, eu acho que foi isso que jogou ele um pouquinho mais pra baixo, ali nesse line-up inteiro, porque tava todo mundo posando meio que uniforme e as poses dele estavam um pouquinho desencaixadas ali. E então, pra categoria Master, a gente teve um atleta único ali, número 14, o Felipe. Que trouxe um conjunto muito bom. Tipo, o físico dele era bem encaixado, bem bonito, tava encaixando bem nas poses, talvez um ajuste ou outro ali pra conseguir ficar 100%. Jogar o atleta sozinho é um pouco mais difícil, né? Principalmente no fisiculturismo, mas sim, de modo geral, físico muito bom. Eu diria que o principal que ele devia realmente, se ele tiver que correr atrás mais de alguma coisa, é pose, porque a pose... Porque dá pra ver que seu físico tem muita qualidade. Só que eu acho que nas poses você conseguiria entregar melhor essas qualidades, tanto de perna quanto de costas ali, talvez fechar mais os braços, preencher mais o espaço ali que o seu físico tem. E uma coisa dele que era engraçado, quando ele posava de costas, ele sabia contrair o posterior, mas ele não contraiu o glúteo. Faz parte. Faltou contrair o glúteo. Indo então para a categoria Júnior, onde a gente tem 7 atletas, eu acho que foi a categoria com mais atletas, né? Sim. A gente tem então Kevin, Vitor Moya, Misael, Bruno, Gabriel, JP Pobel de novo e o Anthony Crazy, com a vitória de Bruno novamente. Sim, o Bruno tava muito bem, só que aí eu acho que a partir dessa categoria que o físico dele começou a mudar um pouquinho. Conta pra gente por quê. E aí, de novo, o Vitor Moya chama muita atenção, né, por conta das costas. O restante dos meninos, a maioria tá precisando mais ou menos da mesma coisa.
E você pode ver ali que, como a gente fala, né? Num quarto de volta, normalmente a arbitragem já fica com o top 5 ou top 3 na cabeça dele. E fica atento que nos 2 quartos de volta pro lado, se você tiver uma marcação no glúteo ali, dividindo seu glúteo com a parte da coxa, pode ter certeza que você vai ser tacado pra cima, tá? Porque é aquela parte que dificilmente alguém vai condicionar até lá, e se você condicionar, é tacado pra cima. Então, nas poses compulsórias aí, a gente continua vendo mais do mesmo, né? Quanto mais seco você tá, mais chama a atenção em cima do palco. Principalmente no campeonato natural, tá? O pessoal ainda acha que trazer um pouco mais de volume, mas deixar de condicionar vai ser positivo. Não é, tá? Não é nem um pouco. O Anthony já é a segunda vez que a gente tá vendo ele aqui também. Ele já tinha subido foi no Campeonato Paulista? Acredito que foi, né? Paulista? Ou foi no Paulista e Brasileiro? Não sei. Enfim, ele subiu na NBF e agora ele tá aqui de novo, voltando aos palcos, né? Porque ele fez um período de booking. Mas assim, o feedback que eu tenho pro Anthony é trazer mais volume pros inferiores dele. Porque assim, essa cintura sua chama muita atenção, cara. É muito boa. A sua saída de costas tá bom ainda, tá marcando bastante, tá com um pouquinho mais de volume nos superiores, mas focar bastante pras pernas virem junto, né? Pro Gabriel e pro Kevin, vocês têm o físico bem encaixado, só que é aquele grupinho lá que a gente coloca de mais volume e entender seu corpo para estar trazendo mais condicionamento, para realmente estar somente evoluindo, né? Ainda não precisa se preocupar com detalhezinhos. Indo para categoria dos baixos, que provavelmente até 1,70, certo? Sim. Então a gente tem o 32 Gabriel Elias, o 15 Renan, 11 Giacomo e 3 Gabriel Augusto, com a vitória do Renan. E aí que tá, será que eu me enganei que o Giacomo era júnior? Ele não é júnior? Não sabemos, nunca saberemos. Giacomo, quantos anos você tem? Me diga, por favor. Aí de costas a gente vê a superioridade do Renan, né? Como as costas dele ser lá de baixo, como marca, né? Do Gabriel Elias e do Gabriel Augusto também, com costas muito boas, porém a gente vê as diferenças do top 1 normalmente, que traz mais densidade e mais condicionamento. Sim. Uma dica pro Renan, pra ele ficar assim no 100%, é a questão das transições. Muitas transições dele estavam bem robóticas e se não fosse o seu físico, que é muito bom, você provavelmente seria jogado pra baixo por causa disso. O que a gente fala normalmente nos vídeos as transições são mais desempate, porém no overall conta muito. Exatamente porque no overall todo mundo já tem o físico muito bom, então quem tem uma melhor presença de palco e entrega, beleza, sou campeão, isso inclui nas transições, vai estar ganhando aí. Duplo bis ali, como a gente já comentou do Gabriel Elias, muito bom a muscularidade dele do superior, a gente já falou no outro vídeo, mas se a gente fosse feedback para ele, melhorar as pernas de modo geral, exatamente porque o superior já está bem direcionado. E abre essas escapas. Não fecha quando fazer duplo bíceps pra ficar maior ainda, né? Não é legal. Indo pra categoria então dos médios, que é de 1,70 até 1,80. A gente tem o Lucas, Marcel e Bruno, com a categoria sendo levada ele por Lucas. Eu acredito que o Lucas, assim, ele tinha uma linha muito bonita mesmo, tipo, não sei o que falar, era o físico mais classic dali, né, tipo, tinha uma cinturinha amarrada, tinha pernas lateralizadas, ele tinha tudo pra ganhar mesmo a categoria, e eu acho que ele trouxe um conjunto completo também, porque as poses dele eram muito boas e é isso. Repetindo o que a gente fala sobre que o pódio é decidido realmente num quarto de volta já, e depois ele é mudado um pouquinho só nas compulsórias. O Marcelo, que é um pouco mais próximo da gente, que a gente conversa, fica de olho quando você virou de costas. Então, se você ficou a dúvida, por que eu fiquei top 3 e não top 2? Se eu fosse ali palpitar, olha quando você virou de costas, não nasce meio relaxado, tá? Se fosse, então, beleza, onde eu preciso trabalhar para não passar essa informação para os árbitros que, não, preciso ser tacado para baixo. De costas, realmente, aquela marcação do glúteo, do posterior e densidade das costas. A gente já conversou que provavelmente o Marcel ali faltou encher um pouco mais o físico, né? Porque a gente já viu ele mais cheio, na verdade, mas o condicionamento que ele trouxe realmente estava muito bom. E o Marcel também, outro detalhe é a tinta, né? Ele já falou pra gente que ele teve problema com a tinta, ele pintou em casa e acabou ficando muito mais claro do que os demais atletas. Então fiquem de olho nisso, porque ficar mais claro também te prejudica muito na luz do palco. Se isso foi
despontuado, a gente não sabe dizer. Então, falando ali do Lucas de novo, como ele trouxe aquele... Lucas de novo? Isso. Desculpa. Como ele trouxe o que a gente espera de uma classe physique, um físico mais alongado, com uma cinturinha bem encaixada, com as costas muito boas, com largura escapular muito maior e, sei lá, um feedback para ele. Provavelmente ele ainda consegue lateralizar levemente as pernas e marcar melhor o posterior. A gente já falou, ele levou o overall. Porém, se você quiser continuar levando o overall, provavelmente você tem esses 2 pontos para estar marcando. E o Lucas é interessante que é a primeira vez que eu vejo alguém posar de costas na ponta dos pés. Ele posava com olha pra mim. Você posar com as 2 pontas? Marca mais o posterior, assim, pelo menos eu consigo. E pro Lucas ainda, só cuidado com sua linha de abdômen nas transições, tá? Eu ali vendo, eu percebi que você largava um pouco. Então, talvez em algum campeonato isso... Bastante. Talvez isso te jogue um pouco pra baixo em algum campeonato, tá? Indo pra os altos, isso? Isso. Dos altos, então, acima de 80, a gente tem o 13 Miguel Santana. De novo, sozinho é difícil, porque fisiculturismo é comparação, e a gente não tem o seu passado pra estar comparando com você mesmo. Mas vamos lá, pra mim é dentro daquela categoria aqui. Pode continuar evoluindo de uma maneira geral. Então, mais volume como um todo, acertar uma posinha ou outra, acertar ali o condicionamento do seu físico, entender como o seu físico funciona. E a gente sabe como atletas que estão ali próximo da altura de 1,80m, a gente sabe quanto é difícil botar massa muscular num corpo comprido. Mas tá de parabéns aí, Miguel, que aparentemente ele deve ser mais alto até do que 1,80m, né? Porque a maioria das pessoas acaba perdendo 1 centímetro ou outro, então se você tá em 1,80m, provavelmente você cai pra 1,79m. Aí, no caso dele, ele deve ter mais ainda. E tava bem alto, então a gente entende a dificuldade. Ele vai subir ali no overall, a gente vai ver a altura, a diferença dele. Então no overall aí a gente tem o Miguel Santana, o Lucas, o Felipe, e o Renan e o Bruno. E levando o overall a gente tem o Lucas. Então essa pose de lado é o que eu falo. Como já sai o campeão nessa pose de lado. Trabalhem essa pose de lado, tá? O pessoal acha que o quarto de voltas não é tão importante, mas é literalmente, acho que é mais importante do que qualquer outra pose, né? Porque é a simetria, é pra ver se o cara é igual dos 2 lados, gente. Falando do Bruno, a pose lateral dele é bonita, mas não tem a marcação que a gente viu no Fisiculturismo Clássico. Isso que a gente comentou no Fisiculturismo Clássico. Se ele puder estar falando isso, o que aconteceu de uma pose, de uma categoria pra outra? A gente realmente percebe que, alguma coisa aconteceu. Referente ali o quanto você conseguiu contrair o abdômen e o oblíquo. A gente realmente sentiu isso daí em cima do palco. E uma dica pro Renan, eu não sei se vocês estão percebendo, o Bruno tá também na quina do palco e ele tá torcido meio que na direção da minha câmera, porque os árbitros estavam aqui na direção da minha câmera. O Renan, o tempo inteiro ele tá posando pra plateia. Então, Renan, quando você estiver no palco, você estiver nas quinas, vira pro árbitro. Todo mundo que estiver nas quinas de palco, gente, vira pro árbitro pra ele conseguir te ver melhor. Porque às vezes você posar pra frente lá, pro público, o árbitro que tá te vendo central tá te vendo de lado. Então não é vantajoso pra você fazer isso. Não. Então a gente continua com o confronto aí. Nesse momento o árbitro vai fazer uma troca, né, ali entre o Bruno e o número 14... Que é o Felipe. Então vão tacar o Bruno realmente pro centro, provavelmente porque eles estavam ainda entre o Bruno e o Lucas. Meu palpite, não sei. Exatamente porque o Bruno ele trouxe um físico muito bom como atleta, sempre é bom isso. Lembrar, como atleta você pode ter um físico muito bom, mas existem as divisões de categorias por motivo, certo? E aí as características da categoria entram em jogo e peso para ser decidido quem é o campeão. E apesar de tudo, apesar do Lucas ter uma linha mais slim, que encaixaria melhor no fisiculturismo clássico, mesmo assim, por conta do Bruno ter chegado um pouquinho mais embaçado, um pouquinho mais cansado nessa categoria, acabou ficando acima dele, porque ele melhorou da primeira categoria para essa, talvez por ficar mais confiante no palco. Então prestem atenção nisso também. Sim. Então a gente também, como atleta, a gente gosta de fazer essa divisão entre... Não é sempre o melhor atleta que tem que ganhar a categoria. Existem divisões da categoria exatamente para estar dando a chance, dá para falar assim, para genéticas diferentes. Então na classe physique, para Lifan, o Lucas é que tinha o conjunto melhor dentro da categoria classe physique. E o Bruno, no conjunto melhor dentro da fisiculturismo natural. Então, clássico. tem... Fisiculturismo clássico. Isso.
Então entendo qual é essa diferença dentro da federação, dentro das categorias, pra você não ir pro campeonato e passar nervoso à toa, tá? Porque você tem que chegar sabendo a regra do jogo. É isso. É isso, mais uma categoria. Agora também falta Men's Physique e categorias femininas. Deixa seu like, deixa seu comentário. Se você é um dos atletas que foi comentado, deixa aqui embaixo o seu feedback que você já recebeu dos atletas ou dos seus planos futuros. E dos atletas também. Até o próximo vídeo. Tchau.